Amanhã, Alê, Edu e em instante o Vitor Xavier vai estar com a gente também. Deixa eu começar contigo, Edu. Amanhã tem Atlético e Sport. E, bom, tem a tal máxima no futebol que é aquela do time que tá ganhando não se mexe. No caso do Galo, é o pior time do retorno, é o pior time do momento no Campeonato Brasileiro. E isso aí não é gosto, não é preferência, isso aí é número, né? É resultado, é o desempenho, é o que está acontecendo. O que você espera de mudança, Edu Panzi? O que você faria de mudança pensando em peças? Porque já há mudanças por obrigação, a turma que vai para a data FIFA, por exemplo, já há uma carga importante de atletas lesionados também. O que você acha que é possível ser feito de ajustes com o que Jorge Sampaoli tem à disposição, Panzi? Cara, eu acho que o Atlético vai ter que montar um time rápido, né? Porque o que a gente viu do Sport no Mineirão contra o Cruzeiro vai exigir isso do Atlético, principalmente um time rápido na hora de recompor. Mateuzinho de um lado, Romarinho do outro, o Derek também fez um grande jogo, é grandão, né? Mas tem velocidade, muito ágil, enfim, foi um dos melhores em campo. O Johan no meio de campo, né? O torcedor do Atlético conhece muito bem, um cara que não fica muito com a bola, já pega, já solta para um dos pontas, já tenta achar o Derek. Então o Sport demonstrou ser um time de um contra-ataque muito rápido e incomodou muito o Cruzeiro, né? Que é uma equipe que até então vinha sofrendo pouco com esses contra-ataques. Mas o Cruzeiro foi muito impactado pelo número de mudanças, né? Era um time muito mexido. E o Atlético certamente também terá um número grande de mudanças, acredito eu. Eu acho, Cirilo, que uma alternativa para o Sampaoli é talvez repetir as equipes que enfrentaram o Mirassol e Juventude. O máximo possível desse time que, em termos de desempenho, entregou um pouco mais, apesar do péssimo resultado diante do Juventude. Então, um ataque mais móvel, com a capacidade de pressionar e tirar o conforto da saída de bola do esporte. Jogadores com maior poder de recomposição, jogadores rápidos pelo lado do campo, que têm a capacidade de acompanhar a subida de lateral, os zagueiros mais rápidos. Eu sei que não é simples, até porque o Sampaoli está com um número escasso de zagueiros, né? 2 deles nas suas seleções, o Roman e o Alonso. Ele vai ter Lilianco e Vitor Hugo. O Vitor Hugo já não é um zagueiro muito rápido, então ele vai ter que ter um lado esquerdo mais reforçado por conta disso. A vida não tá fácil, cara. E aí eu nem preciso falar de atitude, né? Porque o que deixou mais a desejar no Maracanã realmente foi a atitude. Muito mais do que o resultado, o futebol apresentado. Essa aí foi o que deixou a desejar e que deixou o torcedor do Atlético bastante preocupado. Agora, quem não precisa ficar preocupado é quem está buscando aquele seminovo de qualidade. E os seminovos mais novos de Minas Gerais estão em um só lugar, no Shopping Show Automall, o melhor shopping de automóveis do estado. Você encontra mais de 1.000 opções em um só lugar, com estacionamento, ambiente climatizado, lanchonete. É muito legal. Faça uma visita ao Shopping Show Automall sem compromisso, vai lá olhar, escolher seu carro. Lá, inclusive, Cirilo, a turma não fica te abordando igual em praça de alimentação de shopping, não, sabe? Você vai passando, o cara te puxa, te oferece o cardápio, não, nada disso. O cara só vai... Chega mais, chefe. Lá não tem disso. Aliás, é um protocolo lá dentro do Shopping Show Automall. Então, dá uma passada lá, vai conhecer. Eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeito com o carro novinho pelas ruas de Belo Horizonte. Show Automall, na Raja Gabalha, 2440. Excelente, Edu. Ô, Alê, o que você vê de mudança possível, hein? Se você fosse o cara que escala o time, o que você enxerga como possibilidade de mexer nesse Galo? Porque é o que eu disse, né? Se o time que tá ganhando não se mexe, time que não tá ganhando nunca tem que se mexer, ô Ale Oliveira? Tem essa máxima, né? Eu tô ainda impactado com a qualidade do Edu de encaixar a última frase dele no comentário. Habilidade diária. Com o merchan. Eu realmente gostaria de ter essa capacidade, já sei que não tenho, mas estou muito impactado. Tenho dúvida até se ele não baseou o comentário dele para chegar nesse ápice. Do argumento. Mas estou bem impactado. O Cirilo, eu mexeria sim, eu mexeria inclusive no sistema, né? Porque o Edu levantou aí uma questão importante, né? Que muitas vezes é ignorada, não só pelo Sampaoli, mas por muitos treinadores. A gente já teve vários exemplos, inclusive em Minas, que tem uma questão aí que parece um pouco mais básica, né? Que para você fazer o sistema com 3 zagueiros, seria prudente que você tivesse 3, né?
seria prudente que você tivesse... Claro que você pode jogar com um lateral que faça essa função, você pode fazer alguns improvisos como já foram feitos, como um volante jogando pelo setor, né? Mas eu não gostaria de ver esse sistema, mas a gente tem visto em todos os jogos do Atlético com o São Paulo, né? Eu vi o time do Sport e eu acho que eu entendo a nossa boa vontade de falar que o Sport melhorou. Eu acho que melhorou sensivelmente, mas continua sendo um time muito ruim, né? Agora, você cantou a bola, é o encontro do pior time do turno contra o pior time do campeonato. Então não é fácil pra ninguém, é briga de canivete no escuro. Eu também tô nessa daí, a principal postura é os caras que estavam na final da Copa do Brasil, alguns deles, né? E na final da Libertadores no ano passado, entender que esse talvez seja o jogo mais importante em muito tempo. E mudarem realmente a forma de encarar as partidas. Eu acho que esse é um ponto. Claro que os desfalques são sentidos, né? Não só os convocados, mas os lesionados, né? Por exemplo, numa realidade em que poucos estavam se salvando, o Alexander era um, né? Era um cara que estava se salvando, que vinha sendo muito regular. Uma grande contratação, viu? Grande contratação do Atlético. Eu sei que algumas realmente não deram certo de jeito nenhum, e foram caras, né? Mas o Alexander, além de ser muito bom jogador, ele é jovem ainda. Então é realmente impactante, mas que tá fora mais uma vez. Alguns jogadores que vinham ganhando um pouquinho mais de moral com o Sampaoli, muitos têm ganho moral, né? O Júnior Santos, por exemplo, que foi a maior contratação do time na temporada e agora definitivamente não vai poder ajudar. Enfim, e também como o grupo todo reagiu a tantas críticas, a manifestação, a bronca pública do seu diretor. Então eu tenho muita curiosidade de saber qual vai ser o comportamento do time. Eu estava discutindo mais cedo, Cirilo, se a gente for pegar, e olha que a lista é grande, os jogadores que a torcida não quer que jogue mais, que quer que seja afastado, que está radicalizando, provavelmente vai dar WO. Não vai completar o time, não. Porque é muita gente que a torcida pegou ranço e que não quer ver mais. Se não der WO, se eles conseguirem escalar a 11, e aí eu tô dando essa responsabilidade pro torcedor nesse momento, esse exercício, vai ser um time difícil de encarar, porque daí eles vão recorrer a caras que eles não estão vendo jogar. Tipo o João Marcelo, sabe assim? Vão pegar põe os da base, né? Nesse momento, que é um momento tranquilo pros meninos da base. Uma base que já é muito questionada, que está passando por uma mudança radical, que vai dar frutos sim, se Deus quiser, mas é daqui a um tempo ainda. Eu poderia apostar que amanhã vai ter moleque da base no banco. Eu acho que até para completar, não é? Poderia apostar que amanhã vai ter. Para completar, para dar resposta, para mostrar, essa história de ausência de zagueiro, talvez Veneno, pintar um Vitão. Vitão, Veneno, esses meninos, a gente está entendendo o momento, por pior que seja... Eles estão aqui também, vamos tentar utilizar. O Alê falou aí eu até brinquei outro dia, né, Alê? Sobraria um time de futsal, e olha lá. É isso. Dos caras que estão entregando. É isso. Você pega, olha como é que tá a situação do Atlético, Cirilo. Por que eu falo que o jogo contra o Sport não é um jogo simples? Porque se lá atrás a gente falasse o Atlético vai jogar o Campeonato Brasileiro com Natanael, Vitor Hugo, Caio Paulista, Fausto Vera, Igor Gomes... Biel e Rony. Bernard? Não, mas eu citei esses 7. Tá. Ninguém falaria em briga por G4, G6. Fala, opa, esse time aí é pra meio de tabela, cara. Mas é o que tem hoje, cara. Se você falasse, não, o Atlético vai jogar com Saravia, Lianco, Alonso, Arana, Alan Franco, Alexander, Scarpa, Coelho e Hulk. Não, esse time aí briga. Mas é que já não tem o Alexander mais, já não tem mais o Coelho. O Hulk não vive uma fase, aliás, vive a pior fase dele com a camisa do Atlético. O Alan Franco tá na seleção, o Alonso tá na seleção, o Saravia tá voltando de lesão, o Arana vive a pior fase dele com a camisa do Atlético. É um problema muito sério, cara. Muito sério, porque o que sobrou, entre aspas, dos caras que estão entregando o mínimo, vamos dizer assim, o que sobrou é o que seria opção. É o que seria ali a segunda opção, a terceira opção. Nenhum atleticano imaginou que em outubro ele estaria pedindo o Caio Paulista no lugar do Arana.
Nenhum atleticano imaginou que no mês de outubro ele estaria achando que o Hulk deveria ser reserva desse time e que o Biel deveria ser titular. Nenhum atleticano imaginou que no mês de outubro o Vitor Hugo seria a solução da zaga. Mas é o que está acontecendo nesse momento. Eles estão jogando fino da bola? Não. Mas eles estão entregando o mínimo. Eles estão jogando minimamente melhor do que outros caras que todo mundo imaginava que seriam os protagonistas do Atlético na temporada. Mas vou te falar, a torcida, uma parte da torcida que pressionou para que o São Paulo fosse contratado, né? E aí fica meio que impossível do torcedor concordar que o trabalho não tá bacana. Mesmo com todas as evidências que estão aí para quem quiser ver, né? A última foi contra o Fluminense, o pior jogo da temporada. Mas o torcedor, esse mesmo que fez força pro São Paulo entrar, ele não quer ver o Arana, né? Não quer ver o Arana. Eu acho que ele também não quer ver o Júnior Alonso, mas nem vou colocar nessa conta muito aí. Mas ele não quer ver o Rony, ele não quer ver o Hulk. Ele não quer ver ninguém. Ele não quer ver... Até outro dia ele não queria ver o Bernard, né? Não quer ver o Fausto. O Fausto ele não quer ver. É muita gente que ele não quer... Não quer ver o Natanael. Gabriel Menino ele não quer ver. O Natanael ele não quer ver, né? Então é muita gente que ele não quer ver e é numa realidade que o Edu descreveu que é muito carente. Então por isso que eu tô falando, pro ano que vem, ô Cirilo, tem que ser repensado muita coisa. Desde a diretoria de futebol, que para mim é um fracasso, passando pelo perfil do treinador. E se esse treinador vai receber jogadores que têm a característica que ele gosta, que atuem. Um elenco mais jovem, com mais fome, com mais ambição. Concordo. Não é? Então, eu acho que tudo tem que ser... Neste momento em que os objetivos estão aí traçados, que é ficar distante da zona do rebaixamento, o que não é difícil, porque você tem 4 times que fazem muita força para cair, 5 até, eu diria, com o Santos. 6 com o Atlético. Mas ele tem que sair desse bonde e chegar a uma final de Sul-Americana, embora seja o obstáculo mais difícil nesse momento, que o Atlético não fez força, não fez sacrifício nenhum para chegar até a semi. Não, ele fez força para não chegar. Para não chegar. Mesmo então, assim chegou. Para atingir esses objetivos que são palpáveis, eu acho que só nesse momento, eu acho que precisaria unir as forças. E aí depois, olha, vamos rever tudo, vamos começar do zero, né? Vamos trabalhar de uma outra maneira, vamos dar uma bela limpa, porque agora não tem para onde correr. Esquece que não tem base, não tem reservas de qualidade, não tem titular hoje de qualidade. Agora o objetivo é esse aí, se vira para arrumar. E vamos fechar e vamos atrás disso aí. Inclusive, eu sei que o torcedor fica bravo, não quer saber, mas isso é pro bem do Atlético, não é pro mal do Atlético. Então acho que não tem outra saída a não ser a união de todas essas forças que eu citei. Ô, João Vitor Xavier, chega mais em nome da 7K. Esse jogo de amanhã, João, é absolutamente fundamental para acabar com essa história de rebaixamento. O Atlético não pode se enrolar amanhã contra esse Sport. Tem que dar um jeito de arrumar a vitória, né, João? Um abraço, amigo. Um abraço, Cirilo. Um abraço, ouvintes da turma do Bate-Bola. Cirilo, jogo fundamental pro Atlético. O Atlético hoje briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e se conseguir se livrar do rebaixamento, o que eu acho que é plenamente possível, não só por qualidade de elenco comparado com os que brigam no rebaixamento, mas pela ruindade de muitos times desse Campeonato Brasileiro, Cirilo, já é um grande lucro para o Atlético por tudo que aconteceu de ruim e de errado esse ano. E o jogo contra o Sport é fundamental para isso. O Atlético vai enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, uma equipe que já está rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, até pelo que vimos no final de semana, de Sport contra Cruzeiro, não será um jogo fácil. Esse time do Sport veio a Belo Horizonte, encarou o Cruzeiro de igual para igual, jogou bem contra o Cruzeiro, para aquilo que era a proposta do Sport no jogo. O Cruzeiro foi melhor no jogo, o Cruzeiro criou muito mais, mas para aquilo que se propôs a fazer na partida do Sport, o Sport foi bem. Então, o Atlético terá um jogo duro. Tudo indica que será um jogo duro, principalmente aqui, ó, Cirilo, na cabeça, no mental. O mental do Atlético está desajustado, o mental do Atlético está desarrumado. Então vai ser um jogo muito duro, muito difícil. O Sport já joga sem pressão nenhuma, sem responsabilidade nenhuma. A pressão está toda em cima do Atlético, a responsabilidade está toda em cima do Atlético. E o que o Atlético mais precisa nesse momento, Cirilo, é do apoio da sua torcida. Eu já falei isso dezenas de vezes aqui na Itatiaia para Atlético e para Cruzeiro e vou falar de novo. O torcedor que tiver pé da vida, chateado, bravo,
Ele tem todo o direito de se expressar, de reclamar, de xingar. Mas espera o jogo acabar. Porque durante os 90 minutos a torcida do Galo tem que ser aquela torcida do Galo que move o time. Aquela torcida do Galo que faz o Atlético ganhar jogos impossíveis, como vimos todas as vezes na história. Então, Cirilo, amanhã é dia do atleticano que tá bravo, que tá pé da vida, que tá chateado, pensar como ele sendo de fato o 12º jogador e apoiar o time. Porque ninguém menos do que o atleticano quer ver o Atlético rebaixado. Então amanhã é dia de garantir 3 pontos, 3 pontinhos que lá na frente podem ser decisivos para o Atlético, Cirilo. É hora de deixar a mágoa no bolso e deixar o coração apoiar o time e falar mais alto, porque o Atlético amanhã precisa dos 3 pontos, que seja por 1-0, com gol de pênalti aos 47 do segundo tempo. O Atlético precisa dos 3 pontos. Se o torcedor jogar junto, a chance é muito maior. Aliás, só vai conseguir se o torcedor jogar junto pelas deficiências que o time mostra no momento, viu, Cirilo? Viu, João? Ô, João, deixa eu aproveitar a sua presença para perguntar mais uma, porque assim, nessa história de momento ruim, que o time não sai do lugar, e tem muita insatisfação, muita gente tem culpa nessa história, né? Mas tem um olhar mais quente voltado para o elenco aí nos últimos dias. Essa hora da cobrança tá correta, João? Ô, Cirilo, eu acho que todo mundo tem responsabilidade do que está acontecendo. É claro que diretoria tem, é claro que técnico tem, é claro que jogadores têm, todo mundo tem. Agora, Cirilo, eu acho que é um momento de uma reflexão do Atlético, em especial do torcedor e de parte da imprensa, de um contexto um pouco mais alongado dessa situação. No final do ano, o Atlético terminou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com todo mundo reclamando do Milito, pedindo para o Milito ser mandado embora. O Atlético manda o Milito embora e contrata o técnico que a maioria da torcida queria, que era o Cuca. Chega o Cuca não consegue fazer o time jogar. Porque o Atlético não tem reforço, porque não tem investimento. Buscou os jogadores que o Cuca queria. Buscou Júnior Santos, buscou um monte de jogador caro de mercado, investimentos que não foram baratos. Rony, que custou muito caro para o Atlético. O elenco do Atlético foi o elenco no perfil que o Cuca queria, que era o técnico, por sua vez, que a torcida queria. Então o Atlético montou um time com a cara do time que o treinador queria. A diretoria é cobrada sistematicamente. Os 2 últimos técnicos que vieram foram mandados embora. A torcida queria o Sampaoli veio. Podem gostar ou não gostar dos reforços, mas foram os reforços que o Cuca pediu e foram reforços caros. O Atlético investiu e gastou caro. Se gastou bem é outra coisa, mas gastou muito. Agora, a pergunta que eu faço é: que dia os jogadores do Atlético vão ser cobrados? Tem jogador no Atlético que tem 2 anos que não vê a cor da bola. Tem 2 anos que o Arana não joga bem, que não tem intensidade, que não corre, que não se entrega no nível de competitividade que um campeonato brasileiro precisa. Então, Cirilo, com todos os problemas que o Atlético tem em todas as áreas, e são muitos, claro que tem problema em nível de direção, em nível de elenco, em nível de técnico, de todo tipo de coisa, mas não dá para não se cobrar do elenco do Atlético no momento. Tem muita gente jogando muito menos do que poderia jogar. Tem muito jogador jogando com nome. E aí, talvez, quando a gente olha a opção do Sampaoli de colocar um time mais jovem, mais fresco para o jogo contra o Mirassol, e aí o time vai lá e ganha do Mirassol, que só havia perdido 4 jogos no campeonato, isso talvez seja um sinal para o Atlético. Que no momento, mais do que o nome, vale a disposição de jogar, a vontade de jogar. Porque o Atlético está precisando se entregar mais em campo. E tem muito jogador, Cirilo, que está muito aquém daquilo que poderia. Usei o caso do Arana, que é um, mas dá para usar um monte no elenco do Atlético. Já citei 2 aqui, Júnior Santos e Rony, são 2 jogadores que não disseram o que vieram na temporada. O Atlético está com um elenco caro e de jogador de barriga cheia, Cirilo.
Jogador de barriga cheia é um problema, porque o cara começa a perder perspectiva, o cara começa a perder entusiasmo, tá com a barriga cheia, com o bolso cheio e com o currículo pronto. O atleta tá precisando de jogador que tenha fome de vitória. Como não vai ser possível mais para esse ano, provavelmente é uma reflexão que tem que fazer pro ano que vem. Mas esses caras que estão aí têm obrigação de tirar o Atlético do lugar que eles colocaram, porque não falta a eles estrutura, vários vieram a peso de ouro pro Atlético, eles têm toda a condição, o salário que eles reclamaram, fizeram aquela palhaçada de botar bolso para fora, tá em dia, e agora é a hora deles fazerem a parte dele, de mostrar alguma coisa, Cirilo. Tá na hora do elenco do Atlético ser cobrado. Pois é, João, ontem eu destaquei isso que você disse no final aí, pro ano que vem, o Atlético precisa de fato mudar o perfil do elenco. O Ale disse daqui a pouco também, tem que mudar o perfil do elenco. Cara com mais fome, com mais ambição. Caro, tá? É isso aí que eu ia chegar. Gastar um bom dinheiro. Já prepara, se chegarem de fato também a essa conclusão, e acho que é a que nós todos temos aqui. É a conclusão óbvia. É a conclusão óbvia, né? Prepara para gastar dinheiro, não vai custar barato. Você ter que trocar um perfil de um elenco não sai baratinho, mas é uma necessidade. Acabar com a situação mais cômoda, gente mais fora da zona de conforto, que queira conquistar mais, queira construir mais currículo, queira fazer o nome, mas não custa barato não. Vamos ver, e amanhã, a turma que tá aí, que se virem para arrumar a vitória contra o Sport.